E para acompanhar e dar sequência nisso que eu estou dizendo para vocês, na página 3 do PET de vocês tem este conceito sobre verbete enciclopédico. E ainda traz a Wikipédia, que é a enciclopédia virtual, que é a mais utilizada, tá? Se vocês forem no Google, vocês vão encontrar, né? Às vezes quando a gente está consultando o significado de algum termo ou conhecer algum autor, conhecer alguma obra, a Wikipédia, a enciclopédia, traz tudo que você quer saber e mais um pouco sobre aquilo que você busca, aquilo que você pesquisa. E traz ainda aspectos relacionados aos recursos expressivos de coesão. O que vem a ser a coesão? Para ficar mais bem explicado para vocês. Coesão são conexões gramaticais que a gente faz para tornar o nosso texto bem escrito. Quando a gente vai escrever, quando a gente vai produzir um texto, a gente precisa saber colocar elementos de coesão, deixar o nosso texto totalmente bem escrito, que também contribui para a coerência do nosso texto, para que haja sentido num texto, ele tem que estar com todas as suas partes bem amarradas, bem ligadas. Então, tem que ter elementos de coesão. Tudo ok? E dentro desses elementos, o PET traz o sinônimo, a explicação do que é sinônimo para vocês. Relembrar, vamos revisar, né? Que sinônimo é uma unidade significativa da língua que tem significado idêntico ou muito semelhante ao de outros, né? Lembrando que sinônimos são equivalências das palavras, uma palavra que pode equivaler a outra, equivalência, semelhança de sentido. Por exemplo, o exemplo que o PET traz é que carro é sinônimo de automóvel. Um outro exemplo, belo é sinônimo de bonito. Tá joia? Só para relembrar, sinonímia para vocês. Traz também elipse, que é um outro recurso de coesão, que torna o nosso texto coeso, para ele não ficar repetitivo. Então, a gente usa sinônimos para não repetir uma palavra, eu uso um outro termo equivalente. Ou às vezes eu recorro ao fenômeno da elipse, a figura de linguagem, que é a elipse, que consiste em quê? Na omissão de um ou mais termos de uma oração, sendo que estes são facilmente identificados a partir do contexto do texto. Para eu não ficar repetindo, eu vou omitir um termo dentro da minha frase. O exemplo que o PET traz. Chegamos cedo hoje. O que foi oculto aqui nessa frase? O pronome nós. Por quê? Pela desinência verbal, pela terminação do verbo, já sabemos que quem chegamos fomos nós. Então, não há necessidade de colocar o termo aí, não há necessidade do pronome, do nós aí. Porque pela desinência verbal, pela terminação do verbo, já identifica-se o pronome. E aí, a elipse sendo usada, pode ser também usada como recurso expressivo de coesão dentro de um texto, para conferir coesão a um texto.